conseguindo ouvir e ver direitinho? Tá, beleza. Então, gente, ainda falando um pouco da alternância, como é que acontece esse momento dentro da escola? E esse termo, gente, alternância, eu trouxe para vocês aqui a forma como a gente hoje utiliza na CFR, mas até acabei lendo e vi que tem vários tipos de alternância, existem diferentes formas, mas aqui hoje a gente aplica essa divisão entre tempo comunidade e tempo escola. Mas esses tempos, eles não estão dissociados, né? Não é uma divisão propriamente dita, é uma separação apenas no espaço. Esses tempos, eles estão dentro de um contexto político, social, cultural, ambiental e econômico, tanto na comunidade quanto na escola. Então, a alternância, ela não é uma simples divisão entre dois momentos, até porque não é uma divisão, a gente só separa. Mas esses momentos, eles caminham juntos. Então, aquilo que é feito na escola, ele é compartilhado na comunidade. E aquilo que é feito na comunidade volta para a escola. E aí depois vocês vão perceber que isso tudo é feito através de instrumentos pedagógicos próprios da pedagogia da alternância, são aplicados na CFR. Então, esses tempos, comunidade e escola, eles existem em continuação, né? Eles são alinhados. E também é importante a gente ver que ele não é uma divisão entre teoria e prática. A gente não pode pensar que no tempo escola a gente só tem a teoria e na comunidade a gente só tem a prática. Não, a gente vai ver no tempo escola, teoria e prática. E na comunidade, o aluno tem instrumentos onde ele precisa da teoria e momentos onde ele aplica essa teoria. Aqui são alguns dos instrumentos que a gente utiliza na pedagogia da alternância. Então, a gente tem aí os instrumentos que estão divididos, né, entre pesquisa, comunicação, instrumentos didáticos e instrumentos de avaliação. Eu vou destacar para vocês aqui alguns. A gente tem, por exemplo, o plano de estudo, né, que norteia a pesquisa dentro do que o aluno vai estudar. Outro instrumento muito interessante que dá esse vínculo entre a comunidade e a escola é a colocação em comum. Então, sempre que o aluno ele volta do tempo comunidade para a CFR, ele apresenta uma síntese. Sempre que ele vai para a comunidade, ele leva um tema para que ele pesquise, e ele tem a responsabilidade de sintetizar essa pesquisa e apresentar essa pesquisa durante a colocação em comum, que é uma apresentação que ele faz para toda a turma, né, para os monitores, acompanham também essa colocação, e esse jovem, ele tem aí, nesse momento, a oportunidade de trazer para a escola, compartilhar com os colegas e com os monitores, aquilo que ele observou na aplicação do seu plano de estudo. Tem também a tutoria, que é o acompanhamento, o monitor, ele acompanha mais de perto, né, cada jovem que está na escola. Temos as visitas à família e à comunidade, muitas vezes a gente não consegue chegar nesse instrumento por falta de recursos, mas ele é um instrumento muito válido também. E outro que eu gostaria de destacar é o PPVJ, que é o projeto profissional. Através desse projeto, o jovem, ele apresenta no final do curso o norte para a vida dele profissional, para aquilo que ele acha que ele vai aplicar ou vai fazer quando ele se tornar um egresso da CFR. Nossa estrutura curricular, ela está dividida em disciplinas do eixo comum e eixo técnico, porém, essa divisão, ela é apenas uma divisão didática. Nós buscamos fazer com que essas disciplinas, elas tenham uma interdisciplinaridade e que elas sejam bastante vividas, tanto no tempo escola quanto no tempo comunidade. Então, é apenas uma divisão para organização, não para que o ensino seja estudado separadamente. Então, para a teoria e prática, dentro dessa estrutura curricular, a gente tem aqueles instrumentos que eu apresentei para vocês, instrumentos de pesquisa, comunicação, didáticos e de avaliação. E aqui nós temos a estrutura humana em uma CFR, nós temos monitores, comunidade local, jovens, os nossos auxiliares que vivem na escola, as associações que são um dos pilares da CFR, os parceiros, a representação regional e o coordenador.
Então, esse é, digamos, a estrutura, os sujeitos que fazem parte do dia a dia em uma CFR. Então, a CFR, no seu funcionamento, ela está além dessa estrutura curricular. O jovem que entra numa CFR, ele participa da organização do espaço coletivo, através da divisão de tarefas, da coletividade. E é uma coisa que eu quero destacar aqui, como muito interessante, assim, no meu ponto de vista de monitora, é que esses jovens, a gente até acompanha o crescimento físico deles. Quando eles são adolescentes, muitos entram na escola na faixa etária primeiro ano do ensino médio. E esses jovens, eles crescem durante esses 3 anos, eles vão mudando fisicamente também, eles vão se tornando adultos, e a gente acompanha esse crescimento. Por isso também que o nome da escola, da casa, é Casa Familiar Rural, porque durante esses 3 anos a gente forma uma família, é uma convivência, é algo muito coletivo e muito único também. Então, e esses jovens, né, além dessa estrutura curricular, eles aprendem criticamente. Então, agora a gente vai começar, né, já apresentei aí um pouco da síntese do que é uma CFR, claro que é muito mais do que isso. Quando a gente começa a estudar, ler trabalhos que sistematizam o ensino na CFR e a prática da pedagogia da alternância, a gente se apaixona muito e é um estudo que nunca acaba. A gente aprende todo dia, até porque eu acredito que ainda está em construção. Então, eu gostaria aqui de começar a falar um pouco dessa experiência da agroecologia dentro da CFR, e aí eu trouxe um pouco da sintonia da CFR com a sustentabilidade. Então, eu trouxe aqui um conceito que é de Leonardo Boff, onde ele coloca que a sustentabilidade ela não acontece mecanicamente, ela é fruto de um processo de educação. Ele é fruto desse processo que ele ajuda a redefinir, né, o feixe de relações do homem com o universo, com a terra, com a sociedade, desse respeito com o equilíbrio ecológico, do amor à terra e à comunidade de vida, de solidariedade para com as gerações futuras e da construção de uma democracia sociológica. Por que eu trouxe esse conceito, né? Porque eu queria que vocês vissem que nesse conceito tem muito daquilo que eu falei que existe dentro da CFR. Então, o ensino na CFR, ele não é mecânico. Aquilo que a gente passa para os alunos, ele tem um contexto, ele tem uma razão de ser dentro daquele mundo onde esse aluno está. Então, nesse momento, dentro da CFR, o aluno ele passa a criar esse vínculo, ele volta esse vínculo, né, com a relação que ele tem com a terra, com as outras pessoas, com a comunidade onde ele está. Se vocês que estudam também na educação do campo, na licenciatura, vocês sabem o quanto que hoje o nosso jovem que está no campo, ele perdeu das suas características rurais. Existe um movimento de dissociação do jovem com o meio rural e a aproximação dele com o meio urbano. E aí a gente tenta fazer com que desconstruir esse movimento e fazer o fluxo contrário. Então, relações, né, com a educação na CFR, da sustentabilidade com a educação. Dentro da CFR, a gente provoca esses jovens para rever os processos produtivos, né? Qual é a relação desses jovens e das famílias com a natureza? Então, a gente começa a provocando e, através daqueles instrumentos, voltando nessa perspectiva, para fazer o jovem entender que relação é essa que ele e a sua família têm com a natureza. Então, qual a relação também com o processo de produção de alimentos? Esse jovem, ele está inserido nesse processo de produção de alimentos, a família dele produz o alimento, seu próprio alimento. Então, são perguntas que a gente vai fazendo ao longo dos 3 anos com os jovens e vai acompanhando dentro dos instrumentos também da pedagogia da alternância. Cada instrumento daquele facilita com que o monitor ele tenha esse olhar e essa visão sobre o que tem na propriedade, sobre o que esse jovem faz, no contexto que ele está. O jovem, ele pode construir ou reconstruir o conhecimento. A CFR, ela não apresenta um conhecimento único, ela
ela apresenta o conhecimento, ela sistematiza, né? Mas o jovem, ele pode reconstruir a partir daquilo que ele aprende. Então, a gente busca também religar os conteúdos e conceitos vistos nas disciplinas e aproximá-los da realidade. Vocês sabem que hoje o ensino, ele busca muito compartimentalizar as disciplinas, né? O ensino, ele está muito separado, mas a gente tenta fazer com que esse ensino, ele tenha uma interdisciplinaridade. A gente consiga ver ligações, por exemplo, na matemática com a agronomia, da matemática com a zootecnia, da geografia com a agronomia. E isso eu vou apresentar para vocês em algumas das experiências que a gente tem e que são muito exitosas. Então, a agroecologia dentro de uma CFR, né, qual que é a relação dela com a educação na CFR? Primeiro, ela faz parte do objetivo específico da nossa proposta pedagógica, ela está no documento, ela faz parte da documentação. O objetivo específico, ele nos diz que dentro do ensino da agroecologia, ele deve fortalecer a agricultura familiar com base agroecológica, deve também contribuir para o desenvolvimento sustentável e solidário do campo. Dentro ainda da proposta pedagógica, a agroecologia ela é uma disciplina do eixo técnico ofertada para os alunos do terceiro ano. Aí vocês podem me perguntar, mas por que só no terceiro ano estudar agroecologia? Porque a proposta pedagógica, ela coloca a agroecologia como uma disciplina a ser vista no último ano. No entanto, não é que o aluno ele tenha o contato com o termo e com as práticas apenas no terceiro ano. Ele passa os 3 anos tendo contato com a agroecologia através de outras formas dos instrumentos. Por exemplo, através do tema gerador, que ele é trabalhado antes do terceiro ano, e também da interdisciplinaridade, por meio de atividades para o tempo comunidade. Outra questão aqui, voltando para a justificativa de por que trabalhar apenas no terceiro ano, hoje as nossas propostas pedagógicas, elas estão no momento onde nós vamos refazê-las, reconstruí-las. Na época que elas foram feitas, a gente não tinha tanta, digamos assim, ideia da proporção que a agroecologia ela ganha e ela tem de importância dentro de uma CFR, que ela acabou ficando apenas para o último ano, mas a gente coloca sempre, né, em outras formas. Então, a agroecologia também, ela tem vínculo com outras disciplinas do próprio eixo técnico. Então, no eixo técnico, a gente tem a economia solidária, a extensão rural, a agricultura familiar, a olericultura, e em cada uma destas disciplinas, a gente pode estar trabalhando o ensino da agroecologia, as práticas agroecológicas. Também a agroecologia ela está presente através de visitas e intervenção externa. A intervenção externa é o momento em que parceiros, pessoas de fora da CFR, eles vêm para a CFR, para dentro da CFR, falar um pouco sobre diferentes temas. E um desses temas pode ser, sim, a agroecologia. Também, uma outra forma de trazer a agroecologia para a CFR é através da noite cultural. A noite cultural é um momento onde os alunos, geralmente no sábado, onde a professora de história, ela, juntamente com os alunos, ela passa, né, um tema para que eles pesquisem, um tema envolvendo a parte cultural, e eles vão apresentar esse tema nessa noite cultural, encerrando com algum jantar, uma apresentação musical, alguma coisa que esteja voltada para essa parte. Também a agroecologia, ela está no plano de estudo, ela está naquilo que eu falei para vocês, das sínteses, onde os alunos, eles levam isso para a comunidade para estudar, depois retornam como uma síntese para a escola. E a agroecologia, ela está presente, norteando ali o projeto profissional de vida do jovem, que são os projetos feitos lá no final do terceiro ano, que eles precisam apresentar, que vai nortear a vida deles como egressos. Inclusive, até coloquei aqui um resumo que a gente mandou para um congresso de agroecologia, 2017, onde eu e o professor de zootecnia e um dos alunos, a gente fala sobre
o PPVJ, né, na formação do conhecimento agroecológico. Então, vou começar a passar para vocês algumas imagens que vão retratar muito do que eu disse da aplicação da agroecologia na escola. Então, por exemplo, aqui a gente tem o estudo dos solos, né? Os alunos, eles estudam os processos de formação dos solos, as características físico-químicas. E a gente sabe que a agroecologia, quando estuda a parte produtiva, ela precisa, né, ter esse entendimento do que é o solo, do processo de formação, até a gente chegar no processo produtivo de uso desse solo. E aqui a gente tem alguns exemplos disso. Temos aqui os alunos, né, estudando os solos, essa parte aqui, eles estão na escola, fazendo esse estudo, observando as características do solo. Nesse outro momento, onde as meninas já estão aqui apresentando, e tem um outro aluno aqui apresentando também, foi um trabalho onde eles coletaram amostras de solo da comunidade e fizeram os perfis do solo, né? Fizeram maquetes, reconstruindo o perfil do solo. E aí eles estudaram os horizontes, as características do solo lá da comunidade. E aqui é uma comparação entre o solo da mata, né, e um solo do roçado, também no sentido de analisar essas diferenças. E também a interferência do homem, né, das ações antrópicas no uso do solo. E aqui, esses alunos, eles têm a possibilidade também de fazer um relato, então a gente trabalha a escrita, isso é feito em parceria com o professor de português, que nos ajuda aqui nesse processo de escrita, de redação, e aqui é um trabalho da área de agronomia. Então, gente, aqui a gente também tem um outro momento onde os alunos, eles estão em sala de aula, e essa aqui é uma visita a um produtor da própria comunidade. Essa aqui é uma imagem lá da CFR de Zedoca, onde os alunos, eles foram para uma visita de um produtor que ele trabalha com maracujá. Então, a CFR, ela também oportuniza esse vínculo com a comunidade onde ela está inserida. Não só com a comunidade onde os alunos moram, mas também com a comunidade onde a CFR está localizada. Por exemplo, Zedoca é uma CFR que ela está numa comunidade rural, ela está em uma área de assentamento. E a gente convive com uma parceria com a associação dos produtores também, né, dos agricultores lá desse assentamento. Eles são muito parceiros da CFR e muitas vezes a gente sai para fazer as nossas atividades práticas com esses agricultores. Aqui é a nossa construção de espaços produtivos. Alguns dos espaços que a gente tem feito, tem construído na CFR, tentando estudar as leguminosas, né, estudando o consórcio entre espécies, trazendo esses alunos para essa realidade. Aqui é um outro exemplo de uma construção de um PAS, uma instalação de um PAS, foi feito na CFR de São João do Soter, onde esses alunos, eles participam, como vocês podem ver, desde o processo de construção. E eles não estão aqui apenas como mão de obra para o processo, o que eles estão fazendo aqui também é aprendendo. Aqui é um outro momento já de interdisciplinaridade, né? Esses alunos, eles foram para uma visita na feira do produtor, estudando aí os circuitos curtos de comercialização. Como é que existe qual é essa relação hoje do produtor com a venda dos seus alimentos, qual a vantagem que a gente tem desse produtor comercializar isso numa feira, comercializar direto ao consumidor. Então, todos esses aspectos, eles são vistos pelos jovens durante uma visita como essa. E uma das coisas que eu acho bem legal, que a gente tem feito na CFR, uma parceria minha com a professora de Química, é a interdisciplinaridade entre o núcleo comum e o núcleo técnico, né? Aqui a gente tem a professora de Química, ela utilizou aqui um trabalho com o tema Química por dentro dos adubos orgânicos. Então, o aluno, ele iria preparar no tempo comunidade, né, diferentes tipos de adubos orgânicos, aplicá-los
e observar os efeitos no crescimento vegetal. Isso proporcionou para ele, né, as competências, né, o aprendizado, a teoria sobre os elementos químicos, a prática na produção de adubos e a curiosidade. A gente tem aqui ainda na interdisciplinaridade uma aula de geografia. Isso aqui já foi uma saída onde os alunos, em parceria com o sindicato e a AGERP, da Regional de Zedoca, onde os alunos trabalharam o tema o jovem no mercado de trabalho. E aí a gente também tem esses momentos de parceria onde a gente consegue fazer também a interdisciplinaridade entre, né, geografia e agronomia, uma parceria também com os agentes externos. Aqui a gente tem um outro momento que nos proporcionou grandes riquezas de aprendizado. Aqui vocês podem pensar que é uma aula de agronomia, mas não é. É uma aula de artes, em interdisciplinaridade com agronomia. Então, na aula de artes, os alunos montaram painéis com plantas não convencionais, que são as punk, e na aula de agronomia, dentro da disciplina de agroecologia, eles estiveram trabalhando no tempo comunidade, onde eles tinham que fazer uma pesquisa sobre conhecimento das PANC e coleta de materiais. Esses materiais coletados, eles foram trazidos para a CFR e utilizados para a montagem de essicatas e de painéis também durante a aula de artes. Então, eles aprenderam na aula de agronomia que plantas eram essas, eles buscaram essas informações com a comunidade e trouxeram para montar isso tudo na aula de artes. Uma outra coisa que a gente fez dentro da interdisciplinaridade foi história com agronomia e em parceria com agentes externos, com a Embrapa Cocais e a Associação Maranhense de Artesãos Culinários. Ainda com esse tema de punk, a gente fez uma parceria com a professora de história para resgatar, né, o uso tradicional dessas plantas, o uso dessas plantas não convencionais, e a gente conseguiu trazer os alunos para participar de um festival chamado Mercado das Tulhas. Era um festival gastronômico. Nesse festival, eles procuraram trabalhar bastante a questão da produção de pratos com plantas regionais, e entre essas plantas regionais estavam as punk, e os nossos alunos que já estavam aprendendo sobre a temática, puderam participar desse festival e aprender muito mais. Aqui a gente participou de uma palestra durante o festival com a professora doutora Maede, que ela é especialista no estudo das punks. Um outro projeto que a gente tem, que vinculou a agroecologia também às punks, foi a observação das características botânicas e agronômicas da araruta, dentro da disciplina de agronomia, em parceria com a professora de história, a professora de artes também. Então, em 2018, a gente trabalhou, através da escuta dos alunos, né, a escolha da espécie. A gente queria montar como fosse uma vitrine na escola, para falar de punks, né, para cultivar punks, para entender esse crescimento delas, para entender um pouco do lado agronômico das punk, e aí a gente conversou com os alunos e chegamos à conclusão que a gente trabalharia com a araruta. Também porque eles citaram naquela pesquisa lá atrás da aula de artes, e pela facilidade de obtenção do material vegetal. Então, a gente trabalhou a teoria, né, o que ia ser feito e para quê com eles, e a gente foi para a parte prática da instalação dos canteiros. Eu destaquei aqui algumas falas que eu acho muito interessante, que eu ouvia quando a gente estava fazendo essa parte prática. Eles falavam assim: para que isso, professor? Isso é mato? Isso aqui é mato. A gente come, na casa da minha avó tem. Então, alguns alunos, porque assim, parte desse estudo ele foi feito com os alunos do terceiro ano, e parte da prática com os alunos do primeiro. Então, alguns dos alunos do primeiro ano, eles não tinham conhecimento do que era araruta, e eles
em algumas comunidades, ela é vista apenas como um mato, ela não tem mais um uso alimentício, e a gente tem interesse exatamente em resgatar esse uso. E aí a gente foi para a parte de experimentação, observando hábitos de crescimento, ciclo produtivo, a forma de plantio, enfim, várias coisas que a gente foi observando ao longo de vários meses. Esse trabalho, ele acabou resultando aí na elaboração de resumos para apresentação no SOBER, que foi um encontro, né, da Sociedade de Sociologia e Extensão Rural, que aconteceu em Bacabal. O Emerson estava lá, nós nos encontramos durante esse evento, ele com as apresentações lá do NEA e nós com as apresentações da CFR. E a gente levou aqui também alguns bolsistas e outros 2 alunos. Bolsistas eu vou já explicar por quê. Então, essa atividade, né, aqui a gente tem o começo dela, com a implantação desse canteiro, lá na nossa área produtiva, na CFR de Zedoca. A gente fez a colheita, os alunos fizeram o polvilho e elaboraram um bolo, para a gente poder levar para a feira em Bacabal, a feira agroecológica que aconteceu dentro do SOBER. E hoje, gente, essas ararutas, a gente fez a primeira colheita, elas rebrotam, né? E a gente está nesse momento aqui, ó, elas estão enormes. Na verdade, a gente já vai até passar para uma nova colheita, só que a pandemia, ela atrapalhou um pouquinho os nossos planos, né? Quem não foi atrapalhado por ela? E ainda nessa temática da PANC, a gente conseguiu a aprovação de um projeto através do edital Geração Ciência, chamado Saberes e Sabores do Mato, Diagnóstico e Resgate de Plantas Alimentícias Não Convencionais em Comunidades Rurais. Esse projeto ele rendeu a concessão de 4 bolsas de iniciação científica júnior. Hoje ele é aplicado em 4 comunidades rurais, onde cada bolsista desse aqui reside. A gente já aplicou 60 questionários para a gente fazer um diagnóstico da situação dessas plantas nessas comunidades. E ele está em fase de sistematização. A gente também não finalizou por conta dessa parada da quarentena. E aqui eu trouxe para vocês que até a arte do nosso projeto, ela também foi desenhada por um aluno da CFR. Aqui a gente tem a parte da aplicação dos questionários, né, que foi a parte do diagnóstico. Mas nem tudo são flores, né? Então, trazer a agroecologia para a CFR, apesar dela estar na nossa essência, dela ter esse vínculo com a pedagogia da alternância e dela estar em sintonia com a sustentabilidade da própria CFR, a gente tem limitações também, né? Nem tudo são flores. Então, a gente se limita porque, às vezes, os estudantes, eles não aceitam, e aí a gente tem que respeitar, porque existe aí um conhecimento, um saber que eles trazem, e que alguns não aceitam algumas práticas que a gente coloca. Às vezes, a não aceitação pela família, a gente tem um choque de gerações, pela falta de conhecimento dos próprios monitores. Alguns monitores, eles não têm o perfil para os nossos instrumentos, né? Eles têm dificuldade. Não estou dizendo que são todos, são alguns, né? Também pela falta de parceria, às vezes que a comunidade ela não compreende o projeto e ela não aceita o projeto dentro dessa comunidade. Eu estou falando aqui da comunidade onde a escola está inserida. Eu citei o exemplo da CFR de Zedoca, que tem uma parceria muito forte com a comunidade, mas tem outros casos em que as CFRs elas não têm essa parceria onde elas estão inseridas. A comunidade às vezes não aceita. E também, né, pela falta de recursos, né? A gente precisa mostrar na prática que dá certo e nem sempre a gente consegue fazer isso. E aí, aqui eu compartilho com vocês alguns dos meus aprendizados na CFR. Um deles, que a gente precisa aceitar a transição agroecológica. A gente nem sempre pode dizer que aquilo que a gente faz deve ser considerado como agroecologia. A gente pode dizer que é um processo de transição. Respeito aos saberes, afinal, a gente precisa respeitar
aquilo que os jovens trazem de saber para a escola, né? A gente precisa entender esses saberes, e a gente precisa reconhecer que existe uma diversidade de práticas agrícolas e sociais, e a gente precisa reconhecer, respeitar e entender também. Então, como perguntas assim, de provocação, e para a gente já ir concluindo a minha fala, para a gente também poder bater um papo, eu não ficar falando aqui sozinha, né? Então eu trago aqui algumas inquietações. Será que o que é feito na CFR ou na Cefa é considerado agroecologia? E aí eu não estou trazendo isso para a gente, digamos assim, julgar, né, se o que é feito lá é bom ou ruim. É mais no sentido da gente pensar, olhar para essas práticas e ver se a gente está no caminho, se não está, né? Se a gente pode dizer que a nossa prática está caminhando para a agroecologia. E aí eu gostaria de agradecer, né, pela atenção de todos vocês, né, pela paciência também de me ouvir esse tempo todo, chamar o Emerson para ele fazer aqui a nossa mediação. Aí, tá me ouvindo? Estou sim, Olga. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Foi muito legal, né, ver essa materialização do que a gente tanto fala e tenta discutir, conversar, né, dentro de um curso de LEDOC. Isso é muito motivador, né? E o trabalho é belíssimo. Eu fiquei muita curiosidade, vontade de conhecer o trabalho de vocês mais de perto lá, né? Poder ver aqueles canteiros, trocar uma ideia, caminhar por lá, sujar o pé, né, naquela terra. Já estou me convidando, uma hora eu bato lá, pode ter certeza. E agradecer mesmo. E agora a gente vai para trocar essa experiência. Acho que muita gente tem muita coisa para te perguntar, porque realmente você trouxe muitos elementos incríveis para a gente aí. E aí, eu acho que pelo próprio problema que a Belane já nos alertou antes, de ficar mais de um microfone aberto ao mesmo tempo, vocês podem se inscrever pelo chat e aí eu vou coordenando aqui, pode ser? Acho que desse jeito, né, fica bacaninha. Se alguém quiser, eu vou fechar o meu microfone, se alguém quiser, já pode começar. Depois a gente vai para as inscrições. Boa noite, professora Olga. Aqui é o professor Marcônio. Está me escutando bem? Sim. Professora, gostaria primeiramente de parabenizar a sua apresentação, né? É de grande valia para nós, professores, para os nossos alunos que não tiveram essa experiência. Aí, professora, eu tenho, assim, três curiosidades que, assistindo a sua apresentação, que me surgiram. São três perguntinhas. Posso fazer uma de cada vez, aí você vai respondendo? São perguntas simples. A primeira seria, eu não sei se porque minha internet está ruim e ficou caindo várias vezes durante essa apresentação. O período de tempo que os alunos ficam no tempo comunidade e no tempo escola, que eu perdi essa parte. Então vamos lá. Esse período, né, chamado de tempo escola e tempo comunidade, na escola que eu trabalho, ele é feito da seguinte forma: 2 semanas na escola e 2 semanas em casa. Em algumas CFRs a gente tem um pouco de mudança, os alunos passam uma na escola e 2 em casa. E aí tem as variações, né, que a gente vai vendo aí, também de acordo com as especificidades de cada lugar. Tem lugares que não tem como fazer isso, né? Eles precisam passar menos tempo na escola e mais na comunidade, mas no nosso caso, 2 na escola, 2 na comunidade. Ah, certo. Uma segunda pergunta, na verdade não seria nem uma pergunta, seria parabenizar. Eu fui um dos organizadores aqui do SOBER, que aconteceu aqui em Bacabal, juntamente com o professor Evaristo, e você falou que alguns dos seus alunos trouxeram trabalhos, né, e eu fui um dos Isso. avaliadores lá, então eu gostaria de parabenizar a participação, né, de vocês no evento e pela qualidade dos trabalhos, né, os
trabalhos estavam muito bem escritos, né? E os alunos, né, seus alunos também apresentaram muito bem, mostraram um domínio muito grande do assunto, e eu vou perceber que vocês fazem um bom trabalho lá na escola, tá? E uma outra pergunta, minha última pergunta, seria sobre uma dúvida, né, ou uma curiosidade. Por exemplo, aqui em Bacabal, na LEDOC, eu tenho um aluno que está realizando um TCC, onde ele está avaliando o percentual de prática daqueles alunos que saíram da escola, né? No caso, a escola dele é Manuel Monteiro, aqui no Lago do Junco, né? Ele está querendo saber, é uma curiosidade dele, do meu aluno, do Vicente, o percentual de alunos que estão levando para suas comunidades, né, para as suas casas, aquilo que aprenderam na escola. Vocês, aí a minha pergunta seria, existe, ou a senhora teria como dizer assim, uma noção, se esse percentual continua grande depois que os alunos saem da escola? Infelizmente, né, a gente não tem esse notado um percentual grande. Claro que tem. Aqui mesmo na live está participando um aluno, o Idenilson, não sei se ele está me ouvindo ainda, mas ele é um dos alunos egressos da CFR de Zedoca, que hoje ele faz agronomia, mas ele colocou na propriedade dele, né, uma produção de mudas. Ele está criando não sei se é uma empresa, mas eu acredito que sim, é uma empresa familiar, onde eles trabalham hoje com a produção de mudas na região de Santa Luzia. Então, assim, nós temos casos e casos, né? Mas posso te dizer que nem sempre, né? Não sei te dizer esse percentual. Infelizmente, uma das coisas que a gente tem de dificuldade ainda, a gente precisa ultrapassar, é a sistematização, né, desses egressos, das nossas experiências. Eu fiz hoje aqui uma síntese, né, de tudo que eu vivi nesses 4 anos, mas tem algumas casas que a gente não consegue, né, ainda, a gente não tem ainda essa sistematização. E aí eu não tenho, né, como te dizer esse percentual, mas eu posso te dizer que ele diminuiu um pouco, porque às vezes a gente tem assim uma dificuldade também de aceitação pela família. Tem famílias que participam, tem famílias que não. Quando a família aceita, beleza, esse aluno egresso, ele vai lá e ele dá continuidade, como é o caso do Idenilson, que a família dele acolheu o projeto. Mas tem outros que não é assim. A gente sabe, não adianta a gente dizer que são só flores, né? E isso também quero te dizer que depende muito da nossa formação política. Cada CFR, eu coloquei na apresentação, ela tem a sua representação regional. A representação regional, ela faz uma formação para associação, para monitores, para cada, né, cada ente dessa CFR. E aí, uma das coisas que a gente não tem feito, mesmo por falta de recurso, é a formação. Enquanto não existir uma formação, as pessoas não vão conseguir entender 100% do nosso projeto, e isso vai refletir lá na frente da vida desse egresso. Acho que eu não sei se eu consegui responder a tua dúvida. Sim, professor, tá? Eu lhe parabenizo novamente, tá? Obrigado, tá? Boa noite. Obrigada também. Olga, eu queria te fazer uma pergunta que você reforçasse um pouco mais, ou nos contasse como se dá o processo da construção desses espaços, desses momentos de interdisciplinaridade, né? Você trouxe em vários exemplos, assim, até acho que para mim foi um dos pontos assim mais atraentes do trabalho de vocês é como essa interdisciplinaridade roda, flui no espaço de vocês. Eu queria que você compartilhasse com a gente como é que vocês organizam isso, como é que vocês fazem essa roda girar. Beleza. Então, vamos lá. Emerson, volto a falar das formações. A gente, nas nossas regionais, a gente precisa fazer a formação. Se a gente tem a formação, a gente trabalha com a formação de monitores
na formação de monitores, a gente começa a, digamos assim, passar para esses monitores aqueles instrumentos e a necessidade do diálogo entre eles, né? Do diálogo entre essas disciplinas, que elas precisam dialogar. E a partir dessa formação, digamos que ela seja sensibilização para o monitor, para que ele venha para a CFR dele e aplique com outro monitor, né, um momento na construção do nosso plano anual, do nosso planejamento, essa interdisciplinaridade. E aí a gente vai construindo nossos planos de aula, nosso plano anual, e colocando ali momentos em que a gente vai articular essas ideias, essas práticas em conjunto. Mas eu te confesso, se não tiver a formação, esse monitor, ele não consegue compreender e ele não consegue fazer a interdisciplinaridade. O que eu coloquei aqui para vocês foi um exemplo da CFR de Zedoca, onde a gente tem um quadro de monitores que, assim, tem monitores que são novatos e tem monitores que são já desde o início da escola, né? Que estão lá, já passaram por várias formações. Então, esses monitores, eles acabaram acolhendo os novatos e, por sorte, esses novatos abraçaram o projeto e entenderam também. E a gente consegue sistematizar isso nos nossos planos de aula e no nosso planejamento anual. É isso, eu acho que, não sei se eu consegui tirar a tua dúvida. Com certeza, Olga. Gratidão, né? Dá para ver que realmente passa bastante pela essa vontade, digamos assim, das pessoas em querer fazer acontecer, né? Acho que você, pelo que eu compreendi, esse é o ponto-chave, né? Você fala da formação e da aceitação dessas pessoas quererem se aproximar para construir conjuntamente, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta, pessoal? Vou fechar meu microfone e vou franquear aqui. Jackson. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Olga. Inicialmente, agradecer pela apresentação, né, bastante didática e cirúrgica, né, em cima do tema. Eu gostei bastante de ver, principalmente, os relatos de experiência com o ambiente interdisciplinar dos projetos, né, dos momentos com o estudo com as punks, né. Eu achei muito interessante mesmo. Então, a minha pergunta é sobre ela, assim, como surgiu, de onde surgiu, de quem surgiu, né, como surgiu essa ideia de estudar as punks, né, e perceber, né, no estudo dessas plantas o quão interdisciplinar esse ambiente é, né, porque pelos seus relatos tinha história, tinha botânica, tem agronomia, né, até arte mesmo foi incluído. Essa é a minha pergunta. Ótimo, obrigada pela pergunta, eu achei muito interessante, tá? Então, a ideia, né, de como surgiu o ensino da PUNC, o trabalho com a PUNC, ela foi uma ideia, na verdade, que surgiu de uma parceria que eu tive antes de entrar na CFR. Eu participei de um projeto com o pessoal do IFMA Maracanã, com a professora Ilka, e onde nós fizemos um diagnóstico dessas plantas aqui em São Luís. Na época, né, eu acredito que eu estava terminando o meu mestrado, e a Ilka, por ser minha amiga, me convidou para fazer essa parceria com ela. E aí a gente fez esse trabalho aqui. E aí, quando eu entrei na CFR, eu tive também a grata, assim, parceria, né, e a oportunidade de conhecer também, através da Ilka, a doutora Guilhermina da Embrapa, que também já tinha projetos com punk. Então, eu fiz, assim, aquela ligação perfeita, né, eu saí ligando todas as coisas e trouxe o estudo das punk para atividade de agronomia, para uma atividade de agronomia. Mas eu confesso que eu nunca pensei que fosse ganhar a proporção que ganhou e fosse proporcionar coisas tão boas, né? E aí eu chamei
né, as professoras de História e de Artes, para a gente fazer essa parceria. E aí, ainda não tinha nada a ver com interdisciplinaridade em plano anual, em planejamento. Foi algo mesmo conversado nas nossas reuniões de monitores. E elas toparam, porque eu queria escrever algo para mandar para a FAPEMA, para o edital. Mas eu não queria fazer sozinha, eu queria que tivesse a participação delas, de artes e de história. E aí a gente construiu a ideia, né? Sentamos juntas, elaboramos o projeto. Esse projeto aconteceu também fora daquelas outras atividades práticas na disciplina de agronomia, e aí foi ganhando proporções que vocês viram aí nas fotos, né? Nas fotos, nas nossas apresentações aí no Solber. E ainda vai acontecer muito mais coisa, porque a gente ainda está ainda com os questionários para sistematizar, para escrever nossos relatos. Eu acho que ainda vai ter muita coisa boa pela frente, mas a ideia surgiu dessa forma, tá? Ah, e assim, uma coisa muito, 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 muito importante é que a ideia partiu de mim, mas se a escola não tivesse abraçado a ideia, não tivesse apoiado, não tinha dado certo. Então, a CFR, ela abraçou o projeto, abraçou a ideia, né? Eu conversei com o coordenador, conversei também com os outros monitores, além da monitora de artes e de história, que é a professora Chaena e a professora Rita, e a escola simplesmente topou. Então, aí a gente foi fazendo as coisas juntos, foi fazendo acontecer. Se tinha atividade prática, outros professores estavam juntos, né? Se foi para ir para Bacabal, para conseguir levar esses alunos para lá, a gente fez todo um, assim, foi vaquinha mesmo. Teve rifa, teve participação de todo mundo para poder fazer isso acontecer. Eu acho que é isso. Espero que Isso. esteja contente. Pois é, professora Olga, eu quero agradecer pela resposta, porque eu me senti minha mente bastante fertilizada quando você começou a apresentar os projetos, né? Eu até coloquei aqui no chat que os alunos tomassem um pouco de atenção, né, sobre essa temática das PANCs. Né? Acho que tem muitas ideias aí para ser desenvolvidas no TCC, e eu acredito, né, que dentro desse universo das escolas famílias, da agroecologia, dos estudos das comunidades, as PANCs realmente sejam um ambiente interdisciplinar e um ambiente onde pode popularizar esse conhecimento, que é relativamente novo para muita gente, né? Então, parabéns. Obrigada, professor. Giane, sua vez. Liguei aqui o microfone. Boa noite, tudo bem? Satisfação assistir. Eu estava ouvindo, eu não estava ligado, mas eu estava ouvindo a experiência da Casa Familiar Rural lá de Zedoca. E se a Olga se sente à vontade em comentar que ela o tempo todo reconhece a importância do apoio da escola, e a escola não tem sede. E aí a Olga foi uma pessoa que contribuiu muito na elaboração de um projeto que foi submetido ao ISPN, com recurso do Fundo Amazônia, e esse projeto, entre tantos, foi contemplado. Então, assim, é muito bem-vindo para o Estado do Maranhão esse projeto. Eu tive a sorte de avaliar, e eu tive lá no terreno. E aí eu queria que a Olga comentasse um pouco da proposta, porque pelo que o outro professor me apresentou, o Marcos, ela vai ter uma sede e vai ter uma área também que acredito que é para alternância dos alunos, para acolhimento, né? Então, fazer uma narrativa desse processo, porque eu achei tão importante essa iniciativa da escola escrever o projeto, e o projeto ser aprovado, contemplado lá em Brasília, com recurso no ano que foi o ano de 2019, que foi um ano muito difícil, inclusive com bloqueio do recurso do Fundo Amazônia. Então, uma experiência positiva para a Amazônia brasileira, né? E um projeto que a Amazônia Maranhense contemplou na educação do campo. E dar os parabéns à Olga por ter colaborado para escrever o projeto e apoiar os alunos também. Era isso.
Oi, Jane, boa noite. Um prazer, né, vê-la por aqui. Só assim para a gente se ver, aproveitar a oportunidade, né, para agradecer também pela sua participação, por estar aqui com a gente e responder tua pergunta, né? Então, eu pensei, quando eu fiz aqui a sistematização para apresentar, eu ia citar o projeto, né? Mas foi tanta coisa que eu tive que sair resumindo. E foi muito boa a tua pergunta, porque agora eu tenho a oportunidade de comentar. Então, gente, para quem não conhece, a CFR Zedoca, ela não tem sede. A gente tem uma casa, né, cedida pela associação, né, lá do assentamento PA Belém, que eu falei para vocês, e a gente vive lá nessa situação, onde a gente tem um corpo de professores excelente, né, coordenadores, tudo é excelente. No entanto, a gente não tem estrutura. E aí, quando a gente teve acesso ao PPECOS, a gente viu uma oportunidade aí de tentar juntar um recurso, captar um recurso para construir a nossa sede, visto que a gente tem lutado muito junto com outros parceiros, né, através também do governo do estado, enfim, outras coisas que a gente tem feito, mas que até agora a gente não conseguiu ainda a construção da sede. E aí a gente foi para a luta com o PPECOS. Lá no PA Belém, existe essa outra associação, ela já tinha antes aprovado um projeto no PPECOS. E aí nós corremos para eles, né, para saber o que precisava fazer para aprovar esse projeto, né, o que tinha que ter, como que era a escrita. E aí o nosso parceiro Gilvan, que era presidente da associação na época, da associação do PA Belém, ele foi fundamental para dar esse apoio, para nos ajudar nessa elaboração. E aí o professor Marcos, que é o professor de português, juntamente comigo, né, juntamente com a coordenação, a gente sentou para trocar ideias do que fazer para atender o que o edital estava pedindo e aproveitar a oportunidade para a construção da sede. E a gente pensou na proposta agroecológica, visto que o edital, ele tem as metas, né, e os seus objetivos, e trabalha também com essas práticas. E aí a gente colocou como prática agroecológica um viveiro de mudas, né, uma construção ali de um viveiro de mudas, onde a gente pudesse fazer capacitações, teria uma sede, né, um galpão, para que nesse galpão a gente fizesse capacitações na área de produção de mudas, produção agroecológica. Por que produção de mudas frutíferas? Por quê? Porque hoje no PA Belém ele tem uma mini agroindústria, uma despolpadeira de frutas, e a gente pensou formar esses alunos e também pais de alunos, né, familiares, para produzir mudas de espécies frutíferas e futuramente a gente alimentar essa despolpadeira que já existe lá no PA Belém. E aí a gente foi construindo, tecendo esse projeto, foi um projeto feito por muitas mãos, como tudo que tem sido feito lá na CFR de Zedoca, e a gente conseguiu esse êxito, né? Como a Jane disse, ela participou da avaliação do projeto, a gente fez alguns ajustes e conseguimos. A gente só ainda não está em fase de construção, porque, infelizmente, a quarentena obrigou a gente a não iniciar. Então, a gente optou por iniciar só no próximo ano, porque a mão de obra que vai ser utilizada para a construção do projeto, ela vai ser uma contrapartida da escola, envolvendo alunos, famílias, comunidade também. E aí a gente não quis expor ninguém ao risco, né, de saúde. E a gente deixou, né, em concordância aí do ISPN, para começar tudo assim que tudo isso melhorar, que a situação melhorar e permitir. Creio que no próximo ano. E é isso, Jane. Obrigada pela pergunta. Por nada. E assim, aproveitar que eu acho que de outras escolas, alunos, o próprio Emerson, de animá-los para o próximo edital, para a possibilidade de um próximo edital, de estar considerando, porque o ISPN tem auxiliado muito as populações tradicionais do estado do Maranhão, e já é um parceiro aí de vocês, então era mais de dar essa fortalecida.
Um abraço e parabéns pelas iniciativas. Parabéns, Olga. Um prazer te rever. Tchau. Obrigada. Só aproveitar aí dentro ainda da fala da Jane para dizer que o SPN, mesmo ainda a gente não tendo começado a obra, né, a nossa construção, ele já é um parceiro, né? Ele já se mantém, já se colocou à nossa disposição como parceiro da CFR. A gente conseguiu uma visita deles lá na escola, levou uma pessoa lá para olhar, né, a nossa estrutura, e aí essa pessoa se mostrou muito sensível à nossa causa, e a gente já tem aí iniciado, né, um diálogo muito bom. Eu creio que a gente só tem a florescer. Vai dar tudo certo. Parabéns, mais uma vez. Galerinha, alguém mais quer fazer alguma pergunta para nossa querida Olga? Pode abrir o microfone, que no momento eu fecho, ou pode se pronunciar pelo chat também. Então, já que o pessoal está muito tímido, eu vou chamar a Leonice. Leonice, você quer dizer algumas palavras, não é mesmo? Sim, Emerson. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Professor? Oi, Leonice, estou te ouvindo. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, estamos te ouvindo. Vou fechar aqui meu microfone, tá? Para não dar eco. Olga Oliveira. Não tenho palavras para descrever como suas falas foram importantes. Queria, em nome do PET, lhe agradecer. Suas palavras foram muito interessantes e empolgantes. Tenho certeza que todos puderam perceber a transparência do domínio do assunto. Tem muitas coisas ditas que eu tenho certeza que muita gente não vai esquecer. E em forma de agradecimento também, que eu quero recitar uma poesia que eu escrevi alguns dias atrás e perguntar, para ficar só na reflexão de vocês, quem nunca sonhou com um mundo diferente, um mundo agroecológico, um mundo que não existisse egoísmo, um mundo que existisse igualdade? E é nesse embalo dessas palavras que eu vou começar a recitar. Lá, distante, aonde o distante há muito tempo, aonde o pouco tempo tem muito valor. Lá onde o amor é conhecido e não existe coração partido. Lá, muito distante, onde o ódio não se plantam, onde o pobre é valorizado, o sol é contemplado, mesmo com raios intensos, tocando o corpo, atiçando o calor. Lá onde não há espaço para intrigas, as meninas são todas amigas e os artistas são os agricultores que cultivam a terra. Sim, são seres de valores. Neste lugar, eles são enxergados. Este lugar distante não há espaço para o rancor, onde o governador quer expandir a igualdade, independentemente da cor, etnia, raça, idade. Infelizmente, este lugar é apenas um sonho. Obrigada. Obrigado, Leonice, né? Sempre com essas poesias lindas, maravilhosas, uma criatividade que realmente salta aos olhos, né? Já disse para ela, eu vou dizer aqui, ela tem que sistematizar tudo isso e fazer uma coletânea organizadinha, um livrinho, que tem muita coisa maravilhosa produzida por ela, né? Algumas catalogadas e outras a gente sabe que se perderam por aí, né? Se perderam no sentido bom que ela fez e não deixou transcrito, né?
Então, Olga, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que estiveram presentes. Eu tenho certeza que todos, como disse o Jackson, saíram com a mente fertilizada, né? É, eu acho que empolgados por essa possibilidade. A gente precisa ver essas coisas acontecer para ter uma injeção de ânimo, né? Eu estou dizendo isso enquanto profissional, como professor das escolas de uma LEDOC, né? Isso para mim me fortalece. Então, obrigado por nos contemplar com essa sua experiência. Certamente nossa parceria não vai parar por aí, né? Eu vou bater na tua porta, como eu bato na porta da Jane também, que são aí minhas anjos da guarda, né? Sempre parceiras incríveis. E obrigado. Não sei se vou franquear o microfone aqui para se alguém quiser também dizer alguma coisa, fique à vontade. Boa noite, todos me ouvindo? Parabenizar aí a Olga, gostei muito da sua apresentação. Para quem não me conhece, sou Anacleto, professor lá da Casa Familiar Rural de São João do Soter, e fiquei feliz aí quando ela mostrou algumas fotos do nosso trabalho lá na Casa Familiar Rural, apresentando aí nossa experiência lá, que é o PAIS, Produção Agroecológica Integrada e Sustentável. Obrigado, Olga. Um abraço. Oi, gente, boa noite. Eu sou um pouco suspeita, né, para falar, mas eu gostaria de parabenizar e agradecer também a Olga por mostrar um pouco desse trabalho, que é um trabalho que a gente cultiva com muito amor e dedicação. E ela tem trazido, assim, uma vertente muito interessante enquanto monitora. Eu sempre falo, Olga, quando eu crescer, eu quero ser mais assim. Se conseguir ser assim, já está valendo, porque é uma pessoa muito esforçada e vem trazendo muitas boas ideias. E eu acho que ela consegue florescer e fazer com que a gente também floresça ao redor dela. É muito gratificante. Muito interessante também essa iniciativa, professor Emerson, gostei demais. Um abraço para todos. Gente, eu só queria, assim, por questão de justiça, né? Eu sei que em algum momento a gente acaba tendo como referência o Emerson porque está aqui, de alguma forma, mediando, mas esse trabalho, ele é coletivo, assim como muitas, né, que a Olga citou ali, que os trabalhos ocorrem lá porque muitas mãos trabalham juntas, né, Olga? Esse aqui também né? É um trabalho, é uma iniciativa dos integrantes do PET, dos integrantes do NEA, né, que estão construindo junto o SEDUC, a gente está indo para o segundo. Era para acontecer agora em agosto, mas aconteceu essa circunstância que nos, né, atrapalhou um pouquinho, mas ele vai acontecer, não sei quando, mas vai, quando a gente tiver segurança de trazer todos. Eu agradeço realmente porque todos gostaram. Eu também gostei, né? Agora é só a pessoa do Emerson falando, não representante do grupo. Mas só porque eu acho necessário assim agradecer a todos os, os envolvidos, né? Os estudantes, os professores, nossos parceiros que constroem junto com a gente, Marconi, o Jackson, e os estudantes do NEA, do PET, né? Que estão aí sempre dispostos a trabalhar conjuntamente. Gratidão mais uma vez, Olga, aquelas pessoas que participaram, a quem ajuda a construir também. E foi um momento riquíssimo e outros virão, né? E essa é a ideia que a gente possa compartilhar,
né, ver as experiências da Olga, daqui a um dia a gente vê a experiência de outras pessoas, e assim a gente vai se enriquecendo, né? Só, eu acho importante que essas pessoas que talvez não estejam na frente agora, mas que elas sejam lembradas, né, que é um trabalho delas também, né, conjunto. Emerson, eu quero aproveitar também nesses momentos para agradecer bastante, agradecer mais uma vez ao NEA, dizer que, assim, tu sabes, né, que a gente tem tentado construir essa parceria contigo. Tinha aquele convite para participar da nossa formação. Quando eu falo em formação, tu viste aqui como é importante a formação para uma CFR, e aí já fica reforçado o convite que assim que tiver a nossa formação, você vai lá, o NEA, alguém do NEA vai lá para participar conosco e fazer o trabalho inverso, compartilhar as experiências de vocês com a gente. E aí a gente vai construindo essa rede de parceiros das CFRs também. E dizer, gente, que eu fico muito feliz, né, pela participação de todos e por ver que, assim, o trabalho que a gente faz, que não é só meu, que é um trabalho de todos que estão na frente das CFRs, e não só a CFR de Zedoca, como todas as outras. Ele é um trabalho muito, às vezes, duro, né, não é fácil para chegar naquelas imagens. É muita luta, é muito suor, e, enfim, a gente sabe, quem está lá na CFR sabe que como que é trabalhar em uma CFR. Mas a gente sabe também que a gente se apaixona, que a gente se doa para o trabalho, para ver esses jovens, né, tendo acesso à educação e para ver os egressos continuando, para ver os egressos levando ali para as suas comunidades, né, a continuação daquilo que a gente faz na CFR. Então, eu agradeço em especial a todas as CFRs e EFAs também, mas em especial a CFR de Zedoc, meus colegas monitores, coordenadores, e as outras, São João do Sota, que estiveram presentes na minha apresentação. Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, que também citei como experiência exitosa, e é isso. Gratidão, Emerson, também pelo convite mais uma vez, e acho que a gente está aqui, né? Estamos aqui para somar.